Olá, hoje a gente vai conversar sobre algo assim bem fascinante: a variedade dos ritos de iniciação masculina lá na Melanésia. Ah, sim. Um tema complexo e é, surpreendente mesmo. Pois é. A ideia é fazer uma análise mais a fundo, sabe? Olhar de novo para uns estudos antigos sobre esses rituais. Tentando entender por que eles são tão diferentes entre si, né? Exatamente. E o foco vai ser comparar dois tipos principais. Primeiro, aqueles que envolvem a transferência de sêmen. Que tá ligado à chamada homossexualidade ritual masculina, né? O RHS. Isso. E o outro tipo que foca mais na sangria, na purificação. Sangue versus sêmen, basicamente. E o ponto intrigante é que essa escolha entre um e outro parece estar ligada a coisas bem profundas. Como, por exemplo, A forma como os homens dependem das mulheres nessas sociedades e até, veja só, o tipo de economia deles. interessante essa conexão inicial. A nossa base para essa conversa é uma reavaliação, né, de um estudo lá de 1957. Sim, mas que foi atualizada, né? Com muitas décadas de pesquisa etnográfica nova, principalmente de Papua Nova Guiné e Vanuatu. Certo. E o ponto de partida original era ver se rituais muito elaborados tinham a ver com sociedades mais harmônicas, digamos assim. Mas a análise acabou revelando conexões bem mais específicas e complexas do que isso. E qual é o objetivo agora, então, dessa revisita? Olha, não é só descrever os rituais em si, que já são intensos. Certo. O lance é entender como essas variações nos ritos se conectam com as diferenças nos sistemas sociais mesmo. Tipo parentesco, casamento. Exato, parentesco, casamento, as relações entre homens e mulheres, os tipos de liderança e até a economia local. É buscar o porquê por trás da escolha de um ritual ou outro, sabe? Entendi. Correlações mais profundas. Isso. Muito além daquela hipótese inicial de harmonia. Bom, então vamos detalhar essa diferença principal que você mencionou: os ritos de ingestão de sêmen, o RHS. Como eram? Nesses ritos, existia uma relação meio que obrigatória entre quem iniciava e quem era iniciado. Certo. E a crença central era que o sêmen era, assim, indispensável para o menino crescer, virar homem maduro. Até para o desenvolvimento físico, tipo do pênis. Exatamente, eles acreditavam nisso. E os métodos variavam, né? Podia ser coito anal, felação ou até esfregar o sêmen no corpo dos iniciados. Uau, bem intenso. E do outro lado, os ritos de sangria. Ah, esses tinham um foco diferente. A ideia era eliminar substâncias consideradas femininas. Que o menino teria absorvido na infância com a mãe, imagino. Justamente, essa era a crença. Então, eles faziam sangria no pênis ou no nariz. Nossa, Induziam vômitos, tinha flagelação, várias práticas para limpar o corpo dessa influência materna. o objetivo era purificar, então. Purificar da influência feminina inicial. E é aí que as conexões com a estrutura social começam a ficar assim bem claras. E como são essas conexões? Para os ritos de RH, primeiro. Olha, os ritos de RHS, eles aparecem muito ligados a sistemas de parentesco que o Levi-Strauss chamou de elementares. O que significa isso na prática? São sociedades com regras de casamento bem prescritivas, sabe? Tipo troca direta de irmãs entre grupos. E geralmente o preço da noiva é baixo ou nem existe. Entendi. São sociedades que a gente pode chamar de centrípetas, voltadas para dentro, para troca direta, mais conservadoras. E a liderança nesses grupos? Tende a ser do tipo grande homem. É um status mais, digamos, herdado, baseado na idade, na genealogia, no avanço nos rituais. Diferente do Big Man, que conquista o poder. Isso, o Big Man é mais empreendedor, baseado em feitos, generosidade. O grande homem é mais conservador. E a relação homem-mulher nesse contexto de RH? Os homens se veem como os principais produtores, sabe, da próxima geração, dos itens de troca. Mas, ao mesmo tempo, eles dependem muito da cooperação das mulheres. Para a reprodução e para o trabalho, né? Fundamentalmente. E o medo masculino principal aí é que as mulheres sabotem a reprodução. Coisas como o infanticídio, por exemplo. Entendi. Faz sentido essa dinâmica. E como fica isso nos grupos que praticam a sangria? É diferente? É diferente, sim. Os ritos de sangria costumam aparecer em sociedades com exogamia. Ou seja, eles buscam esposas fora do próprio grupo de linhagem ou localidade. Ah, tá. Casam para fora. Isso. E geralmente tem um preço da noiva.
embora baixo, que envolve trocar mulheres por bens. São sociedades mais centrífugas. As redes de relações se expandem mais. E a liderança? Fica ali num meio termo entre o grande homem e o big man mais competitivo. Existe competição por status, mas talvez mais contida do que nos sistemas de big man clássicos. E a dependência das mulheres nesse caso? Aí que está um ponto crucial. A dependência masculina se amplia. Não é só para reprodução. Inclui a produção também? Exatamente. A produção de excedentes que são usados nas trocas cerimoniais, por exemplo. O trabalho feminino na agricultura, na criação de porcos, é vital para isso. E isso muda o medo masculino? Muda. O foco do medo vai para o poder que eles percebem como destrutivo nas mulheres. Ligado à menstruação, à feitiçaria, ao veneno. Que poderia ameaçar tanto a produção quanto a reprodução, certo? Perfeito. A ameaça percebida é mais ampla. Mas o mais curioso, talvez, é como ambos os tipos de rituais lidam com o feminino de formas inesperadas. Sim, esse é o ponto que você mencionou sobre o paradoxo da feminização, né? É fascinante. Exato. Os dois rituais querem transformar meninos em homens alfa, digamos, mas usam uma identificação simbólica com o feminino para isso. É isso? É exatamente isso. Parece contraditório, mas a lógica simbólica é essa. Como funciona na sangria, por exemplo? Na sangria, os meninos iniciados são, de certa forma, identificados com mulheres menstruadas. A incisão no pênis é como uma menstruação masculina. Certo. E os homens mais velhos, os iniciadores, agem como mães simbólicas, dando um renascimento aos jovens. Que interessante. E nos ritos de RHS, como se dá essa feminização simbólica? Aí a lógica é outra, mas também envolve o feminino. Os iniciados assumem um papel que é análogo ao da parceira sexual passiva, que recebe o sêmen. E os iniciadores, que fornecem o sêmen, agem simbolicamente como mães que amamentam, que nutrem para promover o crescimento. O sêmen é visto como um leite que faz crescer. Nossa, é uma inversão de papéis muito forte simbolicamente. Muito forte. E isso nos diz muito sobre o que os homens estão tentando se apropriar simbolicamente em cada caso. Que seria? Na sangria, eles buscam se apropriar do poder reprodutivo feminino, a capacidade de dar à luz. E, ao mesmo tempo, se proteger do poder que eles veem como destrutivo, menstruação, feitiçaria. Controlar e se apropriar da reprodução e neutralizar a destruição. Exato. Já nos ritos de RHS, a apropriação é de outra capacidade feminina. A de receber o sêmen, como uma parceira, e a de nutrir, como uma mãe. Isso. Os atributos femininos que eles querem emular ou controlar são diferentes, e isso reflete preocupações sociais diferentes. Então, qual seria o fator por baixo disso tudo? O que conecta essas escolhas rituais com a sociedade? A análise sugere que o fator-chave é a natureza da dependência masculina em relação à cooperação feminina nesses sistemas patriarcais, e como isso está ligado à economia. Explica melhor isso. Nas sociedades com RSE e liderança tipo grande homem, a economia tende a ser de baixa intensidade, mais focada na produção para subsistência, para casa. Certo. Aí, a dependência masculina está muito concentrada na reprodução, garantir a continuidade do grupo. Os ritos, ao enfatizarem o sêmen masculino como vital, tentam afirmar o controle dos homens sobre essa esfera reprodutiva. Ok, faz sentido. E nas sociedades com sangue? Nessas com liderança intermediária, geralmente existe um potencial maior para produzir excedentes, para fazer trocas cerimoniais para fora do grupo. A economia é diferente. E aí a dependência masculina das mulheres se estende. Ela abarca também a produção desses excedentes. Ah, entendi. Como resultado, os ritos de sangria focam mais em controlar ou se apropriar do poder feminino, inclusive o poder visto como destrutivo que é percebido como central para essa dependência mais ampla, que envolve tanto produção quanto reprodução. Então, para a gente amarrar as ideias, a escolha entre fazer ritos de sangria ou de ingestão de sêmen na Melanésia não é tipo aleatória. De jeito nenhum. Ela parece refletir conexões bem profundas com a estrutura social, o tipo de líder, as regras de casamento. Exatamente. E principalmente com as formas como os homens dependem das mulheres e percebem o poder delas, seja na reprodução ou na produção econômica. É uma teia complexa, né? Uma teia muito complexa de fatores sociais, econômicos e, claro, simbólicos. O ritual espelha
e, ao mesmo tempo, reforça essas estruturas. Fascinante. E fica, talvez, uma provocação para a gente pensar, né? Qual seria? Até que ponto as estruturas sociais e econômicas que já existem numa sociedade acabam limitando ou direcionando as escolhas culturais, mesmo em coisas tão íntimas e simbólicas como um ritual de iniciação. E como essa necessidade de afirmar o domínio masculino, que parece comum em muitos lugares, pode se manifestar de formas tão diferentes, dependendo do contexto social e de como a dependência em relação às mulheres é sentida e vivida ali.